Mesmo na pandemia, na verdade, crianças continuam sendo vítimas de bullying virtual. Hoje é celebrado o Dia contra o Bullying e serve para alertar você, papai, e você, mamãe. Confira aí. Uma brincadeira que para quem faz pode até parecer inofensiva, mas que traz sequelas para quem é vítima. Estamos falando do bullying, um tipo de violência que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, 1 em cada 3 alunos foi vítima de bullying. As consequências são terríveis, vão desde as repercussões no desempenho escolar, mas também na saúde física e mental de crianças e adolescentes. Vítimas de bullying, muitas crianças acabam até mesmo privadas do direito básico à educação, já que são muitos os relatos de que as crianças ficam sem querer ir à escola quando são alvos dessas brincadeiras. As principais vítimas são as crianças que são percebidas como diferentes. Aí entram as obesas, portadoras de alguma deficiência, por exemplo. E mesmo com a suspensão das aulas presenciais nas escolas, o problema permanece, agora no ambiente virtual. Ele é feito através de gravações de conversas e mensagens, por exemplo. Isso acontece porque, com o fechamento das escolas, os alunos acabam passando mais tempo no computador. Ambiente perfeito para não apenas capturar imagens e conversas que venham a expor alguém, como também em propagar de forma mais célere o assédio. Os resultados são aterrorizadores, podendo chegar a níveis mais extremos, com taxas de sentimento de solidão, uso de álcool, drogas e até mesmo o suicídio. E agora, depois dessa matéria, nós vamos conversar com a psicopedagoga Ariane Lima, que vai falar com a gente sobre o cyberbullying. Esse problema avança entre os estudantes. Ariane Lima, seja bem-vinda ao nosso programa, minha querida. Bom dia! Bom dia! É um prazer estar falando com você. Tudo bem? É uma honra. Então, é importante a gente estar falando porque hoje é o dia do combate ao bullying, né? Então, o que representa esse bullying? Como já apresentou no início da reportagem, esse processo de intimidações físicas, é um tipo de violência tanto física quanto psicológica, porque afeta na autoestima dessa criança, desse adolescente e até também, consequentemente, desse adulto. Então, muitas vezes, a pessoa que comete o cyberbullying, ela se aproveita de características físicas da pessoa, como, por exemplo, né, eu recebi relatos de pacientes que estavam percebendo que estavam sendo criticadas pelo tamanho da testa, né, como vocês colocaram no começo, são grupos que se apresentam diferentes dos demais. Então, a criança, ela não queria aparecer, ela tampava a testa para não mostrar a testa. Isso foi intimidando ela até o momento dela desligar a câmera, né, e se omitir das aulas, porque as consequências do bullying é gerar esse trauma escolar, gerar esse processo de negação escolar e também afetando aí nesse rendimento. Uma das coisas que a gente percebeu, eu percebi essa semana numa criança próxima a mim, ela não só comentou que se incomoda com o que os coleguinhas falam com ele, como também se incomoda dentro de casa com o que a irmã fala para ele. Então, assim, é um bullying duplo, tanto virtual quanto presencial. E aí, assim, isso é muito sério, né? Seríssimo, porque a criança vai construir uma visão negativa sobre ela mesma. Então, as consequências desse bullying, elas são... geram feridas emocionais, onde a criança passa a não acreditar em si mesma, onde ela precisa de intervenção terapêutica para poder se aceitar novamente, para poder se aceitar com as diferenças. É o caso, né? Nem sei se vem ao caso citar, mas, por exemplo, no Big Brother, não sei se as pessoas assistem, mas o João, né? Falaram do cabelo do João e ele se ofendeu. Então, a gente precisa ter cautela com as palavras que nós dirigimos às pessoas em um momento tão delicado, de tanta dor como esse que nós estamos presenciando agora.
Verdade. São momentos difíceis que você tem que pontuar as palavras, porque assim, inclusive até nesse caso, o tal do mimimi, né? Sim. Não é um mimimi. Na verdade é que cada um tem o seu tipo de sentimento. Às vezes você recebe de uma forma diferente, mas quem está sentindo tem que ser respeitado de alguma forma, né? Então tem que ser analisado o que o outro sente quando ele vê alguém praticando ou quando ele vê alguém intimidando ele. Por exemplo, esse momento já é muito difícil para algumas crianças participarem de aulas pelo Zoom. Algumas crianças encontram dificuldade de fazer as tarefas pelo Zoom, encontram dificuldade de assistir. Existem crianças que elas precisam do contato, elas precisam estar presencialmente perto das outras e elas encontram dificuldade. Às vezes acontece da criança dizer, eu não vou aprender. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, porque eu não sei, eu não gosto do Zoom, isso tudo pode acontecer. Então, assim, é um momento difícil para a mãe, é um momento difícil para a professora, porque lá na sala de aula ela está dando atenção para quem está presencialmente e tem que dar atenção para quem está em casa. E aí é como muitas vezes acontece a professora, nossa produção até comentou isso, às vezes a própria professora não observa o bullying que está acontecendo através do online. Sim, com certeza. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa, como que os professores, como que os pais, eles podem identificar esse bullying, esse cyberbullying que está acontecendo aí no Zoom, no Google Meet ou nas plataformas digitais. A partir do momento que você vê a criança se recusando a ligar a câmera, a partir do momento também que você vê a criança com determinada baixa autoestima para assistir essas aulas, como você bem colocou, ela passa por um processo de negação do processo de aprendizagem e do processo de estar ali presente mesmo naquela aula virtual mesmo, né? Porque as crianças elas necessitam desse contato com as outras crianças, né? E ainda que isso magoe, que isso afete, é necessário as famílias estarem atentas, tanto a família quanto os professores, para estarem monitorando, averiguando, né, se essas crianças estão passando por esse tipo de processo. Também orientar a conscientização, é necessário ter essa conscientização, conversa com as famílias, porque muitas vezes a criança fica retraída, não quer participar, muitas vezes a criança omite o que está fazendo, omite o que está acontecendo, se nega, não conta para os pais. Então, nós precisamos estar com um olhar bem atento a essa questão do cyberbullying. Você, como psicopedagoga, traz essas informações riquíssimas para quem está assistindo o nosso programa agora. Mamãe, fique atenta. Às vezes a mãe sai para trabalhar, às vezes a criança já estuda sozinha, mas de repente ela nem tá passando por esse momento, a mãe nem sabe. É interessante que a mãe também, no momento que chega, no momento que ela está ali, ela perceba, busque e queira entender por que o filho não estudou, por que o filho não participou, qual o motivo, para que realmente possa chegar a uma situação positiva para essa criança, né? Sim, com certeza, com certeza. Que às é vezes importante ela a família perguntar, né? O que aconteceu? Como foi hoje na escola? Quais são os seus amigos? Qual você gosta mais? Qual você conversa menos? Por que você conversa menos? É importante a família estar indagando a criança, porque às vezes a criança está ali e realmente não está como um todo, está se sentindo mal, não está se sentindo confortável. E outra coisa, tem que observar mesmo, porque às vezes a criança está com um certo exagero e que obviamente ela tem que se cuidar, né? A mãe tem que cuidar dessa criança, porque às vezes às vezes o bullying é com ela mesma. Às vezes ela mesma, sabia que já aconteceu da criança ficar incomodada com ela mesma? Ela se olha, ela se incomoda, ela se julga e muitas vezes ela pode estar criando algo na mente dela que de repente não vem nem do outro. Então, mais um dos motivos para a mãe observar e isso não virar um bicho-papão ao ponto de trazer problemas até para outras crianças que não estejam participando desse bullying, né? Exatamente. A forma como a criança se enxerga. É preciso a criança se autoconhecer e é preciso a família também autoconhecer a criança. Porque muitas vezes a criança tem características que não aceita em si mesma e muitas vezes acaba refletindo isso e cometendo o auto-bullying, né?
consigo mesma. Então, é preciso vigiar nesse momento, né, para que a criança passe por esse processo de aceitação de suas características. Se ela tem um cabelo crespo, que ela aceite o cabelo crespo. Se ela tem uma cor diferente, que ela aceite. Não existe essa questão de cor diferente, mas se ela tem uma cor que distorce dos demais, né? Não sei como explicar isso, mas que ela aceite todas essas características que são inerentes a elas de maneira positiva, para que ela não cometa o autobullying. Até porque essa questão do padrão, da beleza padrão, do comportamento padrão, eles vêm sendo estudados e analisados, porque o padrão hoje é ter empatia pelo próximo. Verdade. Nós precisamos, em todas as situações que nós estamos vivenciando, elas exigem de nós empatia. Então, que essa empatia, ela seja representada na escola, no ambiente escolar, seja no ambiente escolar virtual ou não virtual, mas a gente precisa ter empatia pelo próximo, sentir a dor do próximo, sentir a necessidade do próximo, de modo a não ofender, a não intimidá-lo, porque as crianças são os futuros adultos. Então, para que a gente construa uma sociedade de adultos resilientes, saudável, sem traumas, né? Isso, precisamos cuidar da infância, até porque muitas vezes a criança escuta o pai ou a mãe falando de determinada pessoa, então é preciso também vigiar os comportamentos dos pais em casa. Ou muitas vezes a professora faz um comentário sem ofensa, fulaninho demorou para escrever, então as crianças já pegam aquela frase e já caracterizam, é lento, é lesma, então a criança já vai se ofendendo, já vai criando esse bloqueio com a aprendizagem. O que é necessário a gente cuidar e visualizar essa situação com empatia e respeito pelo próximo, promovendo essas campanhas de conscientização, conversando com os familiares, com a escola, sobre essa questão, para que não haja isso, né? A gente precisa conscientizar as pessoas sobre essa questão do bullying e do cyberbullying. Muito obrigada pela sua presença, foi muito gostoso conversar com você, tá bom? Espero que você participe mais vezes. Quem quiser te seguir pelo Instagram? @PsiLaraRibeiro e @KidsCriare. São os meus dois Linda, por sinal, amei seu cabelo. Linda. Obrigada. Linda. Um abraço para nossa psicopedagoga e parabéns a todos os demais professores, porque não está sendo fácil, não.